livro aqui, eu concordo, não adianta ficar querendo massacrar aqui. Alguns conceitos que tem aqui, né, nesse livro que eu li, nós já utilizamos. Então, o objetivo, o que o DDD pode fazer por nós? Ele serve para ajudar a gente a fazer código, para ser fácil da manutenção, para ser fácil da gente ler o código. Então ele vem para a gente entender o domínio. O DDD não é bala de prata. Quando você começar a utilizar o DDD, ele não vai resolver todos os nossos problemas. Não vai acontecer isso, né? Ah, estou utilizando o DDD, não vai ter mais bug no meu software, não vai ter mais problema, vai estar tudo maravilha. Não vai acontecer isso. Falar um pouquinho de visão de futuro para vocês. Por que nós, como arquitetos de software, devemos nos preocupar com o DDD? Porque a gente tem que fazer software para durar, com custo bom para o usuário, certo? Um software que vai ser fácil para dar manutenção. Como o Luiz já apresentou aquele livro dele, a gente passa mais tempo lendo código do que escrevendo código. Então o DDD vem para ajudar a gente a fazer isso daí, para facilitar para a gente escrever código que seja legível. Então o que é o DDD? O DDD é uma abordagem para desenvolvimento de software. Beleza. Não adiantou nada, né? Até aí todo mundo está dormindo. Uma teoria idiota, né, que ele está falando. Beleza. O DDD foi escrito pelo Eric Evans. Na verdade, ele escreveu esse livro, foi esse livro que eu li. Nesse livro aqui tem tudo de DDD. Eu não li o livro inteiro, estou na página 180. Estou fazendo a apresentação dessas 180 páginas que eu li, que, segundo ele, esse é o começo. Você não precisa entender tudo de DDD para você sair aplicando. Essas 180 páginas que eu li, ela dá uma boa introdução do que é o DDD. Então, vocês entenderam isso que eu vou falar aqui, vocês vão estar bem avançados já em relação ao DDD. Qual que é o foco do DDD? O foco do DDD é o banco de dados? Não é o banco de dados. O DDD não tem foco no banco de dados. Quando a gente vai começar a desenvolver uma aplicação, a gente tem a mania de começar pelo banco de dados. No DDD a gente não começa pelo banco de dados. O banco de dados não existe para o DDD. O DDD é focado no domínio. Vou falar para vocês o que é o domínio mais para frente. Mas quando a gente vai começar a fazer uma aplicação utilizando o DDD, a gente não está nem aí para o banco de dados. A gente vai se preocupar com as regras de negócio. O domínio, na verdade, segundo o Evans, vou falar mais para frente, Eric Evans, é o coração do software, certo? O domínio é o coração do software, é onde tem as regras de negócio. É o que importa para o business experts, o cara lá que está pedindo, que está querendo comprar o sistema, o cara que entende do negócio. A regra de negócio. Então, o domínio, o DDD é focado no domínio. O banco de dados não existe. Importantíssimo, quando a gente começa a trabalhar com DDD, quando a gente desenvolve um método, a gente já vai testar. Então, por isso que o banco de dados não me interessa. Eu não quero saber do banco de dados. Beleza? Isso é muito importante. As principais premissas, segundo Evans, para a maioria dos projetos de software, o foco principal deve ser o domínio, a lógica de negócio, como eu tinha falado. Desenhos complexos de domínio devem ser baseados em modelos. Beleza? Vou explicar isso aqui para vocês o que é domínio, o que é modelo. Até aí vocês estão, beleza, falei um pouquinho o que é modelo, vocês estão pensando, né? Beleza. O que é domínio? Domínio não é isso daí, certo? Domínio é a área de conhecimento do software, igual eu falei, é o coração do software. Eu vou fazer um software para contabilidade, o que vai ser meu domínio? Vai ser razão ter, ativo ou passivo, certo? Se eu vou fazer um software para entrada de mercadoria, o que é meu domínio? ICMS, todas aquelas regras daquele domínio. Isso é o meu domínio do software, entendeu? O domínio tem que refletir no código, certo? Na verdade, o modelo não é isso daí que vocês estão pensando. Tá certo que ele é um modelo, mas o modelo, no meu conceito de DDD, não é isso daqui. Isso daqui é o modelo do mundo. Isso daqui é o modelo, certo? O modelo político do mundo. O modelo, ele não... Tá certo que está faltando um monte de coisa aqui nesse modelo. Você não concorda? O mundo não é... Daqui é o modelo do mundo, mas, por exemplo, está faltando, sei lá, tem um monte de animal no mundo, pessoas, mas é o modelo do mundo isso daqui, certo? O modelo não precisa ser impecavelmente realista. Não precisa o modelo ter um monte de detalhe. Se você colocar muito detalhe no seu modelo, você está estragando o seu modelo. Seu modelo não vai servir para você, certo? Você vai ter muita coisa no seu modelo e você não vai entender nada. Modelos são baseados em abstrações.
é uma ideia que deixa um monte de detalhe de fora, igual eu falei. Ali é um modelo do mundo, mas está faltando um monte de coisa lá naquele modelo. Não está tudo detalhado. Isso daqui é o modelo do mundo, certo? Igual eu falei, excesso de informações atrapalha o modelo. Esse modelo, por exemplo, se eu fosse usar esse modelo para mim chegar aqui na Bluesoft, esse modelo serviria para mim? Tem um monte de excesso de detalhes aí. Não interessa para mim, tá certo. A Bluesoft tem em algum lugar aqui, mas esse modelo não serve para mim. Tem um monte de informações. Esse modelo também não serve para mim chegar aqui na Bluesoft. Isso daqui é o modelo do Brasil, certo? Mas não serve para mim, não me interessa. Esse modelo também não serve para mim. O modelo do mapa de estado de São Paulo, mas não serve para mim esse modelo também. Esse modelo serve para mim chegar na Bluesoft. Aqui eu vejo, tem a Avenida Ibirapuera, aqui, a vereador José Diniz. Esse modelo serve para chegar na Bluesoft. Então, esse modelo, para mim, não tem um monte de informações aqui que para mim não serve, certo? Aquele modelo poderia servir para outra coisa, mas para mim chegar aqui na Bluesoft não me interessa. Só vai me atrapalhar. O modelo é usado para resolver problema. Se o modelo não serve para resolver o meu problema, o modelo é lixo. Recapitulando, então, modelos são abstrações. O que não interessa no modelo fica de fora. Isso é importantíssimo. Não encha seu modelo de um monte de coisa que você não vai usar, só para dizer que tem. Não vai servir. Você vai estragar o seu modelo. O modelo deve refletir no código. Para você usar DDD, o seu modelo tem que refletir no código e o código refletir no modelo. O modelo deve representar o seu domínio. Isso daí é importantíssimo. O seu modelo tem que falar a linguagem do domínio. Se o seu Business Expert, lá, o cara que pediu o sistema para você, está falando em serviço de reservar passagem aérea, o seu modelo vai falar serviço de reservar passagem aérea. E o seu código vai falar serviço de reserva de passagem aérea. Não há padrão para modelo. Se vocês estão pensando, modelo, o que é modelo? Modelo é o ML. Vou quebrar isso daí, não é um ML só. Igual eu falei, tem vários tipos de modelo ali, beleza? Isso daqui é um modelo, certo? O diagrama de classe que tem a conta poupança, cliente. É um modelo, tranquilo, beleza, concorda? Isso daqui também é um modelo, certo? Esse daqui é um modelo. Se o cara pedir uma aplicação para mim, o Business Expert, o cara que entende do negócio, pedir uma aplicação, ele fez esse modelo comigo, ele desenhou, ele está entendendo esse modelo? Beleza, tranquilidade total. Isso daqui vai servir, certo? É igual a gente usa, que a gente não usa o modelo, a linguagem caipira lá do que o Luizão fala. Quando a gente não desenha aquele modelo com ele, ele não entende do negócio? Beleza. O importante do modelo é o cara que você está querendo, que entende do negócio, ele tem que entender o modelo. Se você fizer um modelo que só eu estou entendendo, é lixo, não presta. O cara que pede o negócio, que pede o sistema, ele tem que entender o modelo, beleza? Isso é importantíssimo. Qual que é a dificuldade de você usar esse modelo? Qual que é a desvantagem? A desvantagem eu fiz esse modelo, beleza. Aí o cara do meu negócio, ele fala, não, eu vou querer fazer uma mudancinha aqui. Lascou, você vai ter que rasgar esse modelo fora e vai ter que desenhar ele tudo de novo. A vantagem do modelo com ferramenta é essa feita em ferramenta. Você só vai lá, vou colocar mais uma classezinha aqui e vou fazer isso que ele pediu. O que compõe um modelo? Entidade, objetos de valor, factories, serviços e repositórios. Tudo isso daqui compõe um modelo. Eu vou falar disso daqui mais para frente, vocês vão entender o que é cada um desses daqui. Nós vamos falar um pouquinho de linguagem ubiquitous. O que é isso daqui? Essa linguagem aqui vem do Business Experts. Essa linguagem aqui vem dele. A linguagem que ele falar, todos da equipe têm que falar. Por exemplo, a gente está numa equipe, vamos desenvolver um módulo, por exemplo, do pedido, um sistema de compra de passagens aéreas. Aí ele fala, tem serviço de reserva de passagens aéreas, serviço de compra de passagem, um exemplo. Então, essa linguagem tem que ser falada pela equipe toda. Não adianta eu, como técnico, falar, termo técnico que ele não vai entender. Eu não posso falar thread pro cara, não posso. O cara não vai entender nada. O cara vai falar, o que esse louco está falando? O que é thread? O que é tabela? Eu não sei o que é isso. Eu tenho que falar com ele a linguagem que ele entende.
Então, todo mundo tem que falar a mesma língua. Ok. Entendeu? Ele deve refletir no modelo. Essa linguagem, igual eu falei para vocês antes, ela tem que refletir no modelo. Se ele falar serviço de reserva de passagem, essa linguagem tem que estar no modelo. Eu vou ter lá no modelo serviço de reserva de passagem. Entendeu? É importantíssimo, igual eu falei, senão o modelo é lixo. É refletida no código, porque se o modelo reflete no código, teoricamente, então, certo? Ela vai ter que refletir no código. E ela é falada pelo time todo. Tem que ser falada pelo time todo. Igual eu falei, não vou ficar falando TED. Eu vou falar TED, eu estou ali, vou falar TED pro cara aqui, o cara não vai entender nada. O cara vai falar, esse cara é louco, tranquilo. Então o que eu não devo falar com o Business Expert? Tabela, classe, método, string, banco de dados. E o que eu devo falar? Carga, conta corrente, agendamento de horário, depósito bancário, realizar matrícula. Isso daqui ele entende. Isso daqui ele entende. Agora isso daqui ele não entende. Entendeu? Isso daqui vai refletir no código. Certo? O modelo vai estar lá, reservar a matrícula. E o meu código também vai ter reservar a matrícula. Ouça o Business Expert. É ele que entende o negócio. Não é você que entende o negócio. Quem entende é ele. Você entende da linguagem, da parte técnica. Mas não adianta nada você entender a parte técnica se você não saber o negócio, o que realmente ele quer. A distância dos desenvolvedores no contexto do domínio. Por exemplo, em muitas empresas, eles trabalham dessa maneira. Tem um analista de negócio, certo? Um analista de negócio vai lá no cliente, obtém conversa, vê o que você quer, o que você quer que o sistema faça, conversa e pega todo, vai lá para falar do domínio. Só ele vai lá, beleza? Aí depois ele passa para o analista de sistema, o arquiteto desenvolve a arquitetura, depois vai no desenvolvedor. Se esse cara aqui sai do seu projeto, lascou. Só ele que entende da regra do domínio. E aí? O que você vai fazer? Está errado já. O importante aqui é todo mundo entender o domínio. Não é só esse cara que tem que entender o domínio. Todo mundo tem que entender um pouquinho de cada coisa. Certo? Porque aí, igual eu falei, todo mundo vai entender o domínio, todo mundo vai falar a mesma língua, e aí sim você vai trabalhar com DDD. Fala um pouquinho de camadas. Porque o DDD também ele é em camadas. Beleza? Então as camadas devem fazer sentido. Verifique as suas responsabilidades. Cada camada tem que... Você não vai escrever uma coisa que não faz lógica para aquela camada. Vai estar fazendo besteira. Por exemplo, um exemplo aqui. A gente trabalha com DAO, certo? Eu não posso escrever uma coisa lá no meu DAO que não tenha nada a ver com o banco de dados. Não posso. Então tem que dividir em camada, certo? E cada camada tem que fazer sentido, beleza? Por que eu estou falando isso? Porque ele também trabalha com camada, certo? Interface com o usuário, certo? É a parte lá que o usuário vê. A camada de aplicação, eu vou falar, nada mais é que, na minha opinião, que eu vi no livro, muita gente fala que não é isso daí, mas nada mais é que o nosso controller, ele só vai para lá delegar, entendeu? O domínio, esse daqui é o coração do sistema, e a camada de infraestrutura, que nada mais é que nossos dados. Segundo Evans, isso daqui é o coração do sistema. Fala um pouquinho do conceito do DDD. Entidades são objetos que têm significado no domínio. Uma concessionária, vou dar um exemplo. Eu tenho um objeto carro, certo? Para concessionária, por exemplo, para controlar, eu vendi um carro. Esse carro é carro da placa o quê? Esse carro é da placa tal. Certo? Então, para aquele software, me interessa essa identidade. A placa do carro é a identidade para o software. Vocês não concordam? Porque ela identifica o carro. Então, tudo que identifica no sistema é chamado entidade. Tudo que possui uma identidade é chamado entidade, certo? Às vezes, para um software, esse objeto é uma entidade, mas em outro determinado software, ele não é uma entidade. Eu vou explicar para vocês isso daí no outro exemplo que eu vou dar. Tranquilo até aí? Objetos de valor. Objetos de valor não têm identidade para o negócio. Objetos de valor não têm identidade para o negócio. Eles são reconhecidos pelos seus atributos. Um exemplo de identidade de valor são, no nosso caso, nossos objetos, os nossos enums.
Nossos enums, ele não tem identidade, ele é identificado pelo valor. Geralmente eles são imutáveis, certo? Por exemplo, quando a gente trabalha com cor no Java, quando a gente fala color.black, a gente não fala tomo verde, eu falo, dá mais um pouquinho de escuro aí para ficar preto. Não, eu crio um novo objeto, certo? Um novo objeto cor. Tenho preto e vou trocar. Vou criar um novo objeto e colocar verde lá. No menu a gente não faz a mesma coisa. Quando a gente faz o tipo de pessoa. Quando a gente faz, a gente não pega tipo de pessoa fornecedor, agora fornecedor é falso. Não. A gente constrói um novo objeto e troca. Agora o objeto é banco. Certo? Qual que é a grande vantagem disso daqui para o sistema? A grande vantagem é que você só vai criar uma instância. Ele é imutável. Então, você vai ganhar muito na memória. Hoje a gente não faz isso já? A gente não tem os bins nossos, a gente não faz isso? Então essa é uma grande vantagem do objeto de valor. Eles são imutáveis, então você ganha muito na memória. Um exemplo. Como eu tinha falado, a entidade, às vezes, num sistema pode ser... num sistema pode ser uma entidade e em outro sistema pode ser um objeto de valor. Vou dar um exemplo, tá? Suponhamos que o China divide um flash com o Andrezão, certo? Tranquilidade total. O Andrezão vai comprar um livro. Vai comprar um livro e aí ele entra num sistema web, aí escolhe o livro que ele vai comprar, tranquilo, e só que para confirmar essa venda, precisa do endereço dele. Eles moram no mesmo endereço, correto? O Andrezão informa o endereço dele, venda confirmada, beleza. Mas o sistema esse endereço não interessa nada. É só para confirmar a venda. Não vai identificar nada que foi o André comprou, não interessa. O China pode ir lá e vai fazer a mesma compra, vai colocar o endereço e não vai para o sistema, isso é lixo. É um objeto de valor nesse caso. O endereço é um objeto de valor. Agora, outro exemplo. Esse endereço vai ser uma entidade agora. Mesma coisa, o Andrezão mora no mesmo flash com o China lá e deu um problema lá na parte elétrica. Certo? Aí o China liga para uma empresa e fala, estou precisando resolver um problema aqui na minha casa, que estou com problema de energia. Aí ela, beleza, o que está acontecendo? Está acontecendo isso, está sem energia aqui, não estou conseguindo fazer nada. Tranquilo, você poderia me informar o seu endereço? Aí informa o endereço, a mulher, beleza, amanhã estaremos aí. Certo? Aí, tranquilo, aí o Andrezão já nervoso, fala, o China não liga lá, está tudo escuro lá, eu vou ligar lá. Vou ligar lá que o China é muito enrolado. Aí o Andrezão liga na empresa, certo? Eu preciso fazer uma solicitação de serviço, lá em casa está sem luz, aí a mulher fala, me passa seu endereço, por favor. Aí eles vão passar o endereço. Pera, essa solicitação já foi feita. Vocês entenderam a diferença? Okay. No caso, ela é uma identidade para aquele sistema. Agregações reúnem entidades e objetos de valor de maneira que faça sentido para o negócio. Toda agregação tem uma raiz. Até aí, vocês não entenderam nada. Beleza, essa foi a ideia. Agregação, daqui é uma agregação. Agregação pedido, certo? Quem que é a raiz aqui? A raiz é o pedido. Ela tem um item pedido e tem um produto. Todas as atualizações passam pela raiz. Esses aqui são os conceitos, certo? Então preste bem atenção. Todas as atualizações passam pela raiz. O que quer dizer isso daí? Na minha agregação pedido aqui, se eu for atualizar o item pedido, eu não posso chegar no banco e obter o item pedido. Eu tenho que obter o pedido, e através do pedido, eu vou obter o item pedido e vou atualizar ele. Eu não posso pegar por aqui, sem referências diretas que não sejam a raiz, igual eu falei para você. Se eu quiser trabalhar com objeto, produto, eu vou ter que obter o pedido chegar no produto. Certo? Sempre pela raiz. Uma exclusão deve apagar todos os objetos da agregação. Entendeu? Se eu for excluir minha agregação pedido, eu tenho que matar tudo. Não faz sentido eu ter um pedido sem item pedido. Eu tenho que matar. Eu tenho que garantir que foi apagado tudo. Certo? Regras de negócio são garantidas em todo o conjunto. O que quer dizer isso daí? Quer dizer que as regras de negócio vão estar nos meus objetos. Certo? Por exemplo, se eu tiver uma regra aqui que eu só posso criar um item pedido se tiver,
se o item for, se eu só posso ter um item pedido no produto se o produto for ativo, eu tenho que garantir essa regra no meu objeto. Isso nós já fazemos hoje. Antigamente a gente não fazia isso daí. A gente criava uma classe externa que tinha todas as regras lá, entendeu? E o objeto era morto, só tinha getter, etc. Então eu tenho que garantir a regra do meu pedido, eu tenho que garantir aqui. Serviços. Serviços resolvem problemas de negócio, mas não são entidades que nem objetos de valores, certo? Se o meu serviço precisar retornar algum objeto e esse objeto está fora do meu domínio, está errado. Vocês vão entender isso daí. Serviço. O que é um serviço? Isso daqui é um método, um serviço, certo? O que esse método faz? Ó, reserva de serviço. Public void ele reservar. Ele recebe o CPF do cliente, o número do quarto, as diárias e a data de entrada. Eu não poderia fazer essa reserva no meu objeto de reserva. Meu objeto de reserva vai criar ele próprio? Não, está errado. Entendeu? Então, aqui é um serviço. O serviço ele vai obter o cliente, então ele vai fazer um serviço de reserva. Certo? Você não concorda que esse serviço de reservar não pode estar dentro da minha classe reservar? Não tem como. Às vezes essas classes de serviço só tem um método. Normal isso daí. Isso daí é normal. E o importante também, como eu tinha falado aqui, o meu serviço não pode retornar coisa que não está dentro do meu domínio. Não pode acontecer isso daí. Sei lá, se esse método de serviço meu precisar ir lá no banco de dados, retornar, não sei o que, ele não pode retornar coisa que não está dentro do meu domínio. Não pode. Senão está errado. Certo? Factories. Factories elas criam objetos. Praticamente é isso daí. A vantagem dela é para você criar objetos consistentes. Exemplo. Isso daqui é uma fábrica, eu vou criar uma reserva. Certo? Que aqui eu recebo cliente, quarto, diárias e entrada. Então, aqui eu vou garantir a consistência desse objeto reserva. Eu não posso criar um objeto reserva sem ter um quarto no meu sistema. Aqui no meu sistema. Não me interessa. Não vai poder. Então aqui eu vou garantir a consistência. Então quando você trabalha, ele fala que quando você trabalha com objetos assim que tem muita, por exemplo, igual esse, tem quarto, tem diárias, você cria uma fábrica e aqui você garante que seu objeto sempre vai estar consistente. Então a fábrica serve para isso daí. Repositórios. Repositórios são responsáveis por persistir e destruir objetos. Responsável por guardar e recuperar objetos. Certo? O que na verdade é, na minha visão, nada mais é dos nossos DAOs. E ele fala a língua do negócio. Por exemplo, ele vai ter métodos chamados obter por data, obter por CPF. Não vai ter nome de método que, sei lá, eu inventei, obter porque eu quis, obter bolha. Ele tem que falar mesmo, ele tem que falar a língua do seu negócio. Você tem que olhar no método e tem que entender o que ele está fazendo. Certo? Isso é importantíssimo também. Obter por vencimento. Então os repositórios servem para isso. Para obter e destruir objetos. Exemplo de um projeto aqui então. Arquitetura em camadas. Então tem a aplicação de serviço, certo? Tem esse pacote, o domínio e a infraestrutura. O domínio tem esses pacotes, clientes, hospedagem, quarto, reserva e tem essas duas classes, fábrica e repositório, que dentro dessas minhas classes aqui, dentro de cliente, aí eu vou estender esses objetos, por exemplo. Aqui, a classe quarto. A classe quarto tem um número, tem um tipo, tem um boolean disponível. É só para vocês entenderem mais ou menos, não vou ficar explicando aqui cada um, não é o conceito, só para vocês entenderem mais ou menos como fica a divisão, certo? Então, dentro da minha classe tipo, igual, por exemplo, tá vendo? Objetos de valores, os meus enums, certo? E aqui eu tenho a reserva de serviço, como eu tinha mostrado para vocês. Aqui é a minha fábrica que constrói uma reserva. Aqui o meu objeto reserva, certo? Que ele vai pegar, vai verificar a regra de negócio. Está vendo que a regra de negócio está aqui? Verifica se o quarto está disponível. A regra de negócio está aqui dentro dele, igual eu falei para vocês. E aqui é o repositório, que aí ele vai lá, vai salvar, vai fazer a reserva lá. Tranquilo? Só para vocês entenderem um pouquinho, eu estou falando domínio, tá, mas e aí? Só para vocês entenderem um pouquinho como que fica a estrutura do projeto. Então, o ciclo de vida de um objeto para o DDD. Factories. Elas criam objetos.
repositórios recuperam objetos, alteram objetos também e destroem objetos, igual eu tinha falado para vocês. Processo. Eu posso trabalhar com DDD, uma estrutura dessa daqui? Ela funciona, mas sabe qual que é a desvantagem dessa estrutura que está aqui? A estrutura é essa. Você não concorda, o DDD ele tem muito feedback. Por exemplo, eu comecei a fazer um negócio, aí o meu Business Expert falou, não é assim que eu quero. Eu vou mudar isso daqui. Lascou. Você já está ali, meu, e agora? Vai ficar louco, entendeu? Eles recomendam você trabalhar com processo ágil. Certo? O feedback é fundamental o tempo todo. Isso é importantíssimo. Se o seu cara do negócio, você está fazendo um modelo seu, se ele falou para você, não, esse negócio aqui está meio estranho, para e vê o que está errado e aí arruma, aí continua. Essa é a grande desvantagem daquele sistema dessa maneira aqui, certo? Se ele falou isso daí, como é que você vai voltar? Aí você vai entregar o projeto no 2025. Essa é a grande vantagem de trabalhar com o processo ágil, certo? Porque você consegue, você está lá, voltei, beleza, arrumei aqui, fui. E aí, tá beleza? Sempre tem que estar, o cara tem que estar do seu lado, dando feedback para você. Você não pode, beleza, conversei uma vez, não vou mais conversar com o cara, não. O cara tem que estar do seu lado, vendo um modelo que vocês fizeram, conversando a mesma língua, certo? Não, esse daqui não está muito certo, então pera lá, vou arrumar isso daqui. Arrumou? Vai para frente, beleza? Sempre tem que estar conversando com ele. Isso é importantíssimo. Por isso que muitos projetos não dão certo. Entendeu? Se você está trabalhando com DDD e não está conversando com o cara do negócio o tempo todo, a probabilidade de dar coisa errada é muito grande. Porque você vai estar pensando que vai estar fazendo, mas não vai estar fazendo. O cara tem que estar lá de olho no seu modelo, entendeu? O DDD aceita mudanças, igual eu falei para você. É mudança o tempo todo. Certo? E não brigue com elas. Não adianta você ficar nervoso. O cara fala, não, não é isso que eu quero. Que droga, o cara, que chato, não sei o quê, não vou fazer isso daí não. Quem vai ser prejudicado é você. Você vai fazer um negócio errado, você não vai adiantar nada. Recomendações. O foco são projetos com regras complexas. O DDD, não adianta, você não é que você, vou fazer um projetinho pequenininho, não, vou usar DDD em tudo. Só para dizer que eu estou usando. Não precisa ser assim. O foco dele é em projetos com regras complexas, certo? Quando as empresas falam que o projeto é simples, começa a tomar cuidado. Porque às vezes você vai fazer um projeto com uma empresa e ela fala, não, isso daqui só vai durar 1 ano. Passou 3 anos, o projeto está lá, está segurando uma bronca lá, entendeu? E você fez o código porco, só para vai ficar 1 ano, beleza. E depois? Aí depois não tem mais jeito de você mexer. Se você não fez um projeto com uma estrutura legal, como é que você vai dar manutenção num negócio desse? Nem você vai entender, você não vai entender mais nada. Então toma muito cuidado com isso daí, ele fala. Projetos que falam, vai durar 1 ano, toma cuidado com isso, abre o olho. E começa por projetos pequenos para aprender. Não vai começar com um monstro, eu vou pegar um projeto gigantesco, vou implementar DDD nesse projeto. Aqui não. Começa a treinar com um projetinho pequeno. Só para você aprender. Aí vai dando continuidade e depois você vai usar ele só em projeto. Quando você aprender e estiver legal, só usa em projetos grandes. Não vai ficar usando em qualquer projeto como eu falei ali, certo? E é isso daí que eu tinha para mostrar para vocês.